E hoje vamos até às estrelas. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Escrito nas Estrelas, da Alexandria Bellaflore. Primeiro de tudo eu quero agradecer ao Clube do Autor o facto de me terem enviado este livro, muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte e deixem que vos diga que este é um livro delicioso. É um livro fofo, é um livro que, então nesta época do ano, eu acho que é o livro ideal para ser lido, porque é um livro com uma história muito bonita e é uma história muito querida e que eu confesso que quase que me atrevo a dizer que não estava à espera de gostar tanto. Este livro, ao princípio, foi um livro que, quando eu me apercebi que era uma história de género, eu tive algum medo. Eu acho que nós estamos ainda num país onde a igualdade de género, principalmente a nível das relações amorosas, é tão pouco aceita ainda que é preciso alguma delicadeza e alguma subtileza e alguma delicadeza para tratar estes assuntos. Este assunto conta a história de duas jovens, uma lésbica, uma bissexual, que se encontram. E portanto eu estava com medo que houvesse alguma falta de... Enfim, estava com medo que o assunto não fosse tratado com a seriedade que merecia. Tanto mais num livro que, na minha modesta opinião, é um young adult. E, portanto, sendo o público-alvo os jovens, é preciso haver essa subtileza, essa delicadeza, esse saber escrever sobre o assunto, em todos os assuntos, quando se trata de um público jovem, e num assunto como a homossexualidade, eu acho que ainda mais, porque a última coisa, aquilo que se pretende é que se perceba que as relações amorosas são iguais, independentemente de quem amamos. O importante é o amor, é o sentimento, é aquilo que sentimos pelo outro, não o género da pessoa. Bom, mas estava eu a dizer que este livro conta-nos a história de duas raparigas, duas jovens, uma lésbica assumida, a outra bissexual assumida, que se encontram num date feito ou criado pelo irmão, criado pelo irmão de uma delas. Elas percebem que não têm nada em comum, percebem que têm valores completamente diferentes e, portanto, percebem que, supostamente, aquela relação não irá dar nada. Mas, por motivos diversos, de uma e de outra, acabam por assumir perante toda a gente um namoro que elas sabem que é falso, um namoro que elas assumem uma para a outra que é falso, mas que perante os olhos de toda a gente é um namoro verdadeiro. E estão a ver como é que vai acabar, certo? Pronto. Sobre esse ponto de vista, é um livro clichê, no melhor que os clichês têm, e é um livro que acaba por ter esse quentinho de nós sabermos quase prever aquilo que vai acontecer. Mas na verdade este livro é muito mais do que tudo isso. E eu cada vez me convenço mais que os livros clichês são tudo menos livros sem mensagem. Ou seja, apesar da sequência da história ser de alguma forma previsível e o final ser aquele que todos nós pensámos que iria ser, a verdade é que pelo meio esta história tem muitos elementos. À partida tem logo à cabeça o facto das duas personagens terem uma orientação sexual que ainda hoje em dia levanta problemas e que no livro está perfeitamente assumida por toda a gente e pelas famílias, e sobre esse ponto de vista o livro é fantástico porque se percebe perfeitamente que aquilo que é visto como algo diferente não é uma relação amorosa, são duas pessoas que se amam, são duas pessoas que se estão a descobrir, são duas pessoas que partem de um pretexto que poderá até não ser aquele que pode levar a construir uma relação, mas que na verdade acabam por se descobrir e acabam por ver o que está para lá da aparência. São duas pessoas com ideias e princípios perfeitamente definidos. São duas mulheres de corpo inteiro no nosso mundo, visto que isto é um livro que se passa na atualidade. Depois tem pormenores que eu gostei muito. Desde logo foi a parte da astrologia.
uma das nossas personagens é astróloga, portanto, ela acredita muito na astrologia, dá conselhos sobre a astrologia, faz leituras e, portanto, eu gostei muito, eu gosto muito, eu apesar de ser uma cética da astrologia, gosto muito dos livros que tratam da astrologia e cada vez gosto mais e acho que cada vez descubro outras coisas numa arte, numa ciência. Ainda não estou resolvida em relação a esse aspecto, mas que existe um caráter científico, quase matemático, por trás da astrologia existe, que existem alguns elementos que nós ficamos a pensar, pois se calhar é verdade. E portanto eu gostei muito dessa parte, gostei muito dessa interação, tanto mais que a outra personagem é cética e portanto faz todas as perguntas e põe todas as questões que alguém que não acredita poria, inclusive digamos assim, que é um dos aspectos que faz com que elas, à partida, não se entendam, é o facto de uma acreditar na astrologia e a outra ser mais objetiva, ou mais direcionada, ou mais focada na ciência a 100% em todos os aspectos da sua vida. Portanto, sobre esse ponto de vista, o livro é muito interessante. Outro aspecto que eu achei muito interessante é o facto de elas serem na realidade opostos. E os opostos atraem-se. Elas não têm aparentemente nada a ver uma com a outra, elas têm formas de estar na vida completamente diferentes, elas têm crenças diferentes, elas têm, os princípios morais são os mesmos, mas à parte disso não há nada que as una. No entanto, elas conseguem criar um equilíbrio, conseguem criar uma dinâmica que faz com que a relação resulte, que faz com que a relação progrida e que faz com que elas percebam aquilo que começou como, se quiserem, uma atração física e que acaba por se tornar em algo mais. Porque na realidade, mesmo quando elas assumiram que não tinham nada uma a ver com a outra e que o namoro era falso, a verdade é que a atração física estava lá e que por alguma forma elas achavam que havia alguma coisa que a encantava na outra. É um livro de leitura fácil, é um livro muito divertido, é um livro que dá quentinho no coração, é um livro que nos levanta alguns problemas, mas de uma forma muito suave, de uma forma muito ligeira, onde aquilo que a autora quer, acho eu, é de uma forma suave, de uma forma muito delicada, falar de assuntos que hoje a sociedade tem que debater e que hoje a sociedade tem que falar para os normalizar. No fundo, este diálogo que é necessário que a sociedade faça não é mais do que aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo, que é a normalização das relações amorosas e cada um ama quem quer e cada um ama de quem gosta e por forma a que tudo isto passe a ter um caráter de normalidade que já deveria ter hoje, mas que na realidade não tem. Estas duas raparigas são muito divertidas, cada uma à sua maneira, uma muito séria, muito ponderada, muito analítica, se quiserem, a outra muito mais sonhadora, muito mais poética, artística, mas as pessoas podem se juntar, podem se separar, podem voltar a juntar-se. Mas quando está escrito nas estrelas, bom, não há volta a dar. Vocês vão ver neste livro que é um livro delicioso. É aquele livro que eu imagino qualquer um a lê-lo uma tarde de domingo, fria, com uma mantinha, um chá, e vão ver que é uma delícia ler este livro. Este livro é um livro que aquece o coração, que nos faz bem, que nos faz sorrir, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz até, se quiserem, algumas vezes fazer assim uma carita feia, mas depois tudo se resolve. E isso é muito importante neste género de livros. É um livro muito interessante para dar a um jovem, porque é um livro que está muito bem escrito sobre assuntos muito sérios, mas com a tal finura que eu acho que é necessária para tratar estes assuntos. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Escrito nas Estrelas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!